Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês que nos assistem em mais um Café com Bíblia. Nessa manhã quero convidar você a ler o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo vai escrever esse texto falando acerca das dificuldades e tribulações do ministério apostólico. E ele vai abordar aqui algumas questões e vai falar da importância, né, da fé. Ele começa e abre esse texto falando disso. Como é importante a fé nos momentos de tribulação. E ele vai falar aqui que a fé é algo que nós cremos, mas não somente nós não começamos do zero, né? Nós cremos como pessoas também no passado creram. Ele cita aqui o Salmo 116 para falar, quando o salmista se refere, eu criei, por isso falei, e ele também nesse sentido fala, nós cremos e por isso também falamos. E isso nos leva, né, à segunda questão ali a respeito da fé, que é que a fé está associada ao nosso discurso, né? Aquilo que nós falamos. Né? Aquilo que falamos vem daquilo que nós cremos. E realmente nós vemos isso presente na nossa vida. É muito difícil ir de encontro a isso, né? Uma pessoa que fala daquilo que não acredita. Uma pessoa que age dessa maneira não consegue, né, esconder quem é por muito tempo. Mas o apóstolo fala aqui que nós falamos daquilo que nós cremos. E depois o apóstolo Paulo vai falar no que significa essa fé. E ele vai falar de uma esperança. E essa esperança está baseada em Cristo Jesus. A fé que temos de que o Senhor Deus vai nos ressuscitar com Cristo e vai nos levar junto a Ele. Ou seja, nós temos uma esperança que é uma esperança que supera a morte. A morte não é o fim da caminhada do cristão. Ela é apenas uma etapa. E o texto vai falar também que a fé em Cristo nos leva também para uma comunhão plena com Deus. Nós sabemos que o pecado nos afastou de Deus e Cristo Jesus vem para nos restaurar essa comunhão, mas quando nós ressurgimos com Cristo, a comunhão com Deus será plena. O texto fala que estaremos ali lado a lado com Ele. Essa é a esperança que nós temos. E o texto vai falar também sobre causa e efeito, né? Quais são as causas e os efeitos das tribulações? Né? Como causa, ele vai falar que todas as coisas acontecem por causa de nós. Né? Deus faz todas as coisas e todas elas, né, são em nosso benefício. E muitas vezes, momentos de dificuldade, de tribulação, né, às vezes a gente não entende quando está sofrendo, quando está passando pelo momento, mas são oportunidades que Deus tem de mais uma vez mostrar a sua graça, a sua misericórdia para conosco, dele nos socorrer naquele momento de dificuldade, de angústia.
E isso vai gerar em nós um coração agradecido. O texto fala que para que se multipliquem as ações de graças. Então, quando nós percebemos essa graça de Deus em nossas vidas, gera em nós um coração grato a Deus. E o outro efeito disso é que, com esse coração grato, nós glorificamos a Deus. Nós, como seres humanos, somos muito inconstantes e muitas vezes nos desviamos daquilo que é o correto. E muitas vezes de dar glória a quem é devido, que é a Deus. E esses momentos de dificuldade, onde Deus manifesta a sua graça, são oportunidades de voltarmos a esse caminho, de glorificarmos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. E, para fechar, o apóstolo indica aqui, dando uma palavra de ânimo. Ele fala aqui, não desanimem. Nós não desanimamos diante das situações que se apresentam diante de nós. Então, o apóstolo Paulo passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Tem uma parte na carta aos Coríntios que ele fala de quantas vezes ele foi atribulado por causa do evangelho. Mas ele fala aqui, não desanimemos. E como ele explica isso para que a gente não desanime, né? Ele fala primeiro que as coisas que acontecem, agora, e que mesmo que o nosso corpo mortal, se corrompa, isso não pode nos desanimar. Porque mesmo que isso aconteça, que o nosso corpo se consuma, mas o nosso homem interior, a nossa alma, ela se renova dia a dia em Cristo Jesus. E é paradoxal falar isso, de como pode, mesmo falando de corpo e de alma, mas somos uma pessoa só. Como pode isso? A gente, ao mesmo tempo, sofrer e estar com o corpo passando por dificuldades e ser renovado a cada dia em Deus. Esse é o mistério do Evangelho. E só experimenta isso quem crê em Cristo Jesus, quem tem a esperança firmada nele. E nós podemos experimentar esse renovo de Deus nos momentos de aflição. E ele também vai fazer uma comparação aqui da tribulação e da glória que está por vir. Ele então vai colocar aqui no plano de temporário e passageiro, leve e passageiro a tribulação. Ele fala, olha, tudo aquilo que nós passamos aqui, tudo aquilo que pode nos afetar enquanto vivemos, isso tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. E comparado ao que vai vir, é algo leve. E ele vai falar que a glória que está por vir é algo que não vai ter fim. Então, o tempo que dura a vida de um ser humano, hoje com todo o desenvolvimento humano, chegaremos ao que? A uns 80 anos, se tiver uma boa perspectiva. Isso, para Deus, é como um sopro. Dentro da eternidade, isso é como nada. Então, o apóstolo fala, mesmo que a gente sofra nesse tempo que a gente tiver por aqui, vai ser um pedaço muito pequeno da eternidade que nos espera. E vai ser muito leve em comparação à glória que nos aguarda. E, por fim, o apóstolo vai falar de uma maneira prática por que a gente não deve desanimar, como não desanimar. E ele vai falar para a gente manter o foco. A gente precisa direcionar a nossa visão para aquilo que pode nos trazer esperança. E o apóstolo Paulo fala isso, a gente não pode ficar olhando para as coisas que se veem, nas coisas transitórias, passageiras, mas a gente tem que olhar para as coisas que são eternas. E a gente só consegue isso quando a gente tem a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Que aí a gente consegue ver para além daquelas situações que às vezes nos assolam, que nos abatem, mas a gente consegue olhar para além daquilo e consegue colocar o nosso foco e a nossa esperança naquelas coisas que se não veem, porque elas nunca vão terminar. O benefício que nós teremos
né, na glória, quando ressuscitarmos com Cristo, vai ser incomparavelmente maior e melhor do que tudo aquilo que nós possamos passar aqui na terra. Então, meu irmão e minha irmã, nessa manhã de sábado, eu quero deixar essa palavra com você. Independente da situação que você esteja vivendo, não desanime. E para que isso aconteça, mantenha-se focado naquelas coisas que são eternas. Não olhe para as coisas passageiras. Não perca o seu foco se preocupando com coisas terrenas e que não vão levar a gente a lugar nenhum, mas mantenha o seu olhar voltado para o Senhor, porque é dele que vem a nossa fé, a nossa esperança, e é com ele que nós podemos confiar e contar em todos os momentos. Que Deus te abençoe e até uma próxima.